Tudo bem com vocês, pessoal? Rafael Borba voltando aqui para um segundo encontro das aulas de Direito Constitucional. Mas antes de iniciar esse bloco, sargentos, eu queria saber como é que está a preparação, como é que estão as preparações de vocês para esse concurso. Por que estão as preparações? Porque a gente viu, né, que para a aprovação chegar mais perto de você, você tem que se orientar, porque estuda a lei seca, é necessário o estudo da lei seca, né? As questões de direito constitucional versam muito sobre o texto legal. É importante também sempre avaliar aquele tripé, aquelas 3 consequências de estudo que eu falei para vocês no primeiro bloco. Quem não assistiu ou quem pulou ela, volta lá e assiste, que é o estudo do material disponibilizado na área do aluno, é o slide, vocês sempre têm que ter um blocozinho de anotações para ir complementando as aulas, porque só assistir a aula ou só ler o material não ajuda, tem que haver uma complementação do material com a aula e com as anotações. Só lembrando que o material da aula, o material que é usado na aula, será disponibilizado na área do aluno. Mas volta aqui para a aula da gente que o tempo urge. Pronto, dando continuidade aqui, pessoal, ao título 2 do Direito Constitucional, Direitos Fundamentais no artigo 5º, o inciso 7º, ou melhor, o inciso 8º, estou com o inciso 7º hoje, né? O inciso 8º do texto constitucional vai dizer assim, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar-se para eximir de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. O primeiro ponto, amigos, que eu queria ver com vocês é que vocês têm que fazer a distinção do que é constitucionalmente obrigado e do que você pode se excusar. Por exemplo, existem algumas obrigações previstas no texto constitucional, como prestação de serviço militar obrigatório, como voto, que possuem, na realidade, né, uma força cogente, uma obrigatoriedade em seu cumprimento. Você não pode se excusar de cumprir determinada obrigação legal alegando escusa de consciência, salvo, como a própria Constituição nos traz no texto constitucional aqui, se você cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Aí você me pergunta, que danado de prestação alternativa fixada em lei é essa, Rafael? Aí deixa eu cortar para falar com vocês. Prestação alternativa, pessoal, é toda vez que a Constituição ou qualquer legislação infraconstitucional, como eu expliquei na aula passada, existe no ordenamento jurídico existe uma hierarquia, né? Quem está no topo, quem manda, e quem está abaixo da Constituição, quem obedece. Quem está no topo, quem manda é a Constituição. Abaixo da Constituição vão estar as leis ordinárias, as leis extraordinárias, mas todas elas abaixo da Constituição. E a legislação ordinária vai dizer que, por exemplo, você não quer votar, certo? Mas o voto é obrigatório para todo mundo, né? A gente vai ver em encontros mais para frente que existem 3 situações, que o voto é obrigatório, o voto é facultativo e o voto é proibido. Mas voltando aqui para a aula da gente, a prestação alternativa a não querer votar é pagar uma multa. Ou você paga uma multa, ou você vai lá e justifica o voto. Mas, Rafael, eu não quero pagar multa, eu não quero justificar o voto, aí você vai sofrer algumas sanções previstas no texto constitucional. Lá no artigo 15 ou artigo 16 vai dizer que você vai ter os seus direitos políticos suspensos, certo? Mas voltando aqui para o material de hoje. E o que é escusa de consciência? E escusa de consciência, pessoal, é o que eu acabei de explicar. É a possibilidade de você deixar de fazer alguma obrigação constitucional, tendo por base uma convicção política, religiosa, filosófica, sei lá. Não vou votar porque as eleições é em determinado horário e minha religião não permite que eu saia de casa. Um exemplo tosco que eu estou trazendo aqui para vocês. Nesse caso, poderia haver escusa de consciência. Aí a Constituição nos traz algumas obrigações alternativas, quais sejam o pagamento de multa, a justificação do voto, certo? E quais são as consequências dessa escusa de consciência? O que ocorre comigo se eu alegar escusa de consciência?
Você pode ter a privação dos seus direitos políticos, como eu havia falado há uns segundos passados. Você pode ter como consequência a suspensão ou a perda dos seus direitos políticos. E essa questão de perda ou suspensão é uma divergência doutrinária, né? Parte da doutrina diz que é suspensão, a outra parte trabalha com perda. Por exemplo, vamos dizer, num esforço abstrato de consciência aqui, numa imaginação da gente, que a UPE realize o nosso concurso, o concurso do CEFOA, né, o oficial administrativo. A UPE, como eu já trabalho com esse tema já há algum tempo, com os meninos que fazem concurso para a Polícia Militar, os meninos, as meninas, os alunos, né, que se preparam para esse concurso de soldado, geralmente quem trabalha com a preparação desse concurso é a UPE. Nesse caso, a UPE vai trazer no seu gabarito que a escusa de cumprir a obrigação prevista em lei e não querer cumprir a obrigação alternativa, ou seja, deixei de votar, eu vou ter a perda dos meus direitos políticos. Mas outras bancas de concurso, mais conhecidas nacionalmente, como a Fundação Carlos Chagas, o CESP, o NB, vai trazer que seriam suspensão. E como é que a gente responde na prova? A gente vai pelo que a banca, né? Você está sabendo aqui comigo, por exemplo, que a UPE-NET, né? Trabalha com o conceito de perda. É uma situação bem complicada, né? Porque, vejam, raciocine aqui comigo. Se eu trabalho com perda, eu teria todo um esforço, e até um esforço maior para recuperar, porque na concepção que a gente tem, e até na concepção jurídica, perda é perda. Perdeu, perdeu. Tem que começar tudo de novo. Mas, por exemplo, se você deixa de votar, não justifica, não paga a multa, o que pode acontecer? A UPE vai dizer que é perda. E eu quero que vocês marquem na prova de vocês, se a banca organizadora for a UPE, marquem perda se essa questão cair. Mas vamos raciocinar. Se você deixa de votar, a única sanção que você pode ter é a suspensão dos seus direitos políticos. E a própria expressão diz, né? O Tribunal Superior Eleitoral vai dizer que você terá os seus direitos políticos suspensos até cumprir a obrigação alternativa. Qual seja, pagar uma multa de 13 e alguma coisa lá no Tribunal Superior Eleitoral ou no TRE que atenda a sua região. Aí nessa concepção, a doutrina majoritária vai dizer que é suspensão. Mas a doutrina majoritária não importa para a prova da gente, importa o que a banca pensa, né? E a banca pensa que é perda. Outro ponto aqui, pessoal, e um ponto muito importante, viu? Principalmente quem trabalha na área policial, na área de segurança pública, que é a danada da inviolabilidade domiciliar. A Constituição vai dizer assim, ó: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia, por determinação judicial. Eu sempre gosto, sargentos, de explicar esse inciso de trás para frente, que eu sempre digo aos alunos, ficam mais fácil de se entender. Veja o que a Constituição diz. A casa é asilo inviolável, podendo haver a violabilidade domiciliar durante o dia por determinação judicial. Cuidado, viu? Judicial, ó, rima com policial. A letra está ficando feia, mas vocês estão entendendo. Judicial rima com policial. Na sua prova, que é uma prova que tradicionalmente, corriqueiramente, direto, vem cobrando texto de lei, ela vai dizer o quê? Ela vai trocar o judicial pelo policial. E na hora da prova, na agonia, você termina marcando. Outro ponto importante aqui, ó, é o conceito de domicílio. O conceito de domicílio, o conceito de casa, né? O que é considerado casa? O que é considerado casa para efeitos constitucionais? Muitas vezes, né, eu já fui policial militar e sei bem como é essa rotina do dia a dia da atividade policial. Muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que com a família da gente. Eu sei, pessoal, e agora aqui só um parêntese motivacional, eu sei que muitas vezes a gente está nessas escalas, né, estênues aí da vida, acabando o nosso dia a dia, e às vezes falta até força para a gente sentar e dizer assim, não, eu vou estudar para esse concurso. Mas acreditem, pessoal, passar em concurso público requer muito mais estratégia do que esforço. Se você tem uma estratégia bem organizada, se você está sendo preparado por um material que, embora simples,
traga de forma esquematizada, traga uma estratégia de estudo que você consiga, com o pequeno tempo que você tem para estudar, consiga dar ênfase, consiga dar uma atenção especial. Esse curso que a gente está gravando para vocês, pessoal, predispõe-se a gravar as videoaulas. Algumas partes vão ser disponibilizadas de forma gratuita para você assistir, ver se é isso mesmo, ver se está na pegada do seu tempo. Vai disponibilizar um material demonstrativo. O curso vai disponibilizar um raio-x da banca, quando a banca for escolhida. E que danado é isso, professor Rafael? Um raio-x da banca. Um raio-x, pessoal, é onde a equipe do curso, uma equipe especializada, voltada para a preparação e organização de concurso, vai sentar e vai pesquisar quais são os melhores temas, os melhores não, né? Os temas mais cobrados na nossa prova, qual é a incidência de determinado artigo. Por exemplo, quando a banca da gente for escolhida, eu vou dizer a vocês assim, olha pessoal, vamos dizer que seja o PE, né? Que vai ganhar esse certame e vai fazer o concurso da gente. Eu vou dizer, olha pessoal, dentro de constitucional, do material que a gente elaborou, na reta final, quando faltar 10 dias, 15 dias, dê preferência a esses artigos aqui de lei que são mais cobrados. Respondo esse tipo de questões. Outra coisa, viu, pessoal? No material disponibilizado de PDF na área do aluno, a cada final de tópico você vai encontrar uma bateria de questões para responder e testar o seu conhecimento e ver se realmente o que o professor está falando em sala de aula está sendo cobrado nas bancas de concurso. Tá, joia? Mas voltando aqui para o material da gente. Aqui, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Mas eu estava explicando a vocês o que danado é casa, né? Isso, o que é considerado casa para efeitos constitucionais. Casa, pessoal, para efeito constitucional, é toda habitação. E aqui entra aquele momento que você vai dar pausa no vídeo, vai pegar o seu material, se ainda não tiver, vai estar com a Constituição aberta do lado, ou aberta no Google, ou mesmo aberta no celular, mas vai ter que acompanhar essa leitura aqui da aula da gente com texto constitucional e vai fazer a seguinte anotação. Anotem aí, com cuidado, viu? Se precisar, diminui a velocidade do vídeo, acelera a velocidade do vídeo, pausa. A mágica, né? Isso da aula online é isso. Você tem todo completo domínio quanto à sua carga horária. Anotem aí, casa é todo compartimento habitado de forma individual ou coletiva, que garante a privacidade da pessoa. Eu gosto de dar esse conceito e trazer alguns exemplos, porque eu sempre digo aos alunos, exemplifica foi bom, né, Rafael? Exemplo nos traz um melhor conceito da realidade. Por exemplo, um quarto de hotel é casa, um quarto de motel é considerado casa? Aqui eu estou indagando, eu não estou afirmando não, viu, pessoal? Estou indagando. Um quarto de hotel, um quarto de motel, um carro é considerado casa, um escritório de advocacia é considerado casa? Vamos lá. A doutrina majoritária vai dizer que casa, como eu expliquei a vocês, é todo compartimento habitado, seja de forma individual ou forma coletiva, desde que no momento da introdução da atividade policial nele esteja habitado. Por exemplo, um quarto de hotel, um quarto de motel, é tudo considerado casa para efeitos constitucionais, desde que habitado. Um quarto de pensão também é considerado casa. Agora sim, existem algumas situações que, independentemente de estar habitado ou não, serão consideradas casas. Casa, por exemplo, o escritório de um advogado é considerado casa. O consultório de um médico é considerado casa, independentemente se tem alguém lá dentro ou não. Outro ponto importante que as provas de concurso gostam de cobrar, carro é considerado casa. Deixa eu contar uma história para vocês. Uma vez no Rio de Janeiro, eu acho que foi no Rio de Janeiro, um advogado foi parado numa blitz. E na hora que ele foi parado numa blitz e a polícia militar foi fazer a busca e apreensão no carro, né? O que a gente chama no dia a dia do baculejo, né? Foi fazer a busca e apreensão no carro. Ele disse logo, olhe, comandante da guarnição, aqui eu sou advogado, se identificou como advogado, disse aqui eu sou advogado e tenho uns processos aqui no carro, e o meu carro é uma extensão do meu escritório, porque o Supremo Tribunal Federal vai dizer, o Supremo Tribunal Federal aqui, ó, o Supremo Tribunal Federal. E outra coisa, viu, pessoal, antes de adiantar aqui na explicação, toda palavra que eu falar aqui, toda expressão que eu falar e vocês não entenderem, vai lá na área do aluno, manda mensagem pelos contatos oficiais do cursinho, que a gente explica. Porque às vezes
pode passar batido, né? A intenção é que não passe. Mas, por exemplo, STF significa o quê? Supremo Tribunal Federal. Por que a gente sempre fala do Supremo Tribunal Federal? Porque, pessoal, é importante a gente entender que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Supremo ganhou o direito de errar por último. O Supremo Tribunal Federal errou o direito de errar por último. Como assim, Rafael? O direito de errar por último. Ele vai dizer, pessoal, a Constituição, né? Desculpa a confusão. A Constituição vai dizer que a interpretação final da Constituição Federal, quem vai fazer é o Supremo Tribunal Federal. Quem vai fazer é o Supremo Tribunal Federal. Então ele ganhou o direito de errar por último. E essa questão que eu estou comentando com vocês aqui do policiamento lá no Rio de Janeiro, chegou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal disse o quê? Não. Porque se a gente começar a dar um conceito muito elástico, muito extenso de casa, inviabiliza a atividade policial. Inviabiliza a atividade policial. Inviabilizando a atividade policial, não tem como a polícia trabalhar. Imagina, hoje o advogado alega que o carro é uma extensão do seu escritório. Amanhã vem o caminhoneiro, né, que é uma discussão bem grande também, bem difundida nos tribunais e nas bancas de concurso, é saber se a boleia de caminhão também seria considerado casa. E para efeito da prova da gente, não. Considerado casa é quarto de hotel, quarto de motel, quarto de pensão, esses três se tiverem ocupados, não é isso? A casa da gente, escritório de advocacia, qual outro? Consultório médico, todos esses ambientes serão considerados casa. Outro ponto importante aqui nessa questão de inviolabilidade domiciliar, pessoal, é o conceito de dia e o conceito de noite. Porque a Constituição vai dizer aqui, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou ainda durante o dia, por determinação judicial. E a gente se pergunta, o que é dia? Porque, por exemplo, em Brasília, 6 horas da manhã, o sol já está... O sol não, né? A noite ainda prevalece, lá demora um pouco mais para clarear. Aqui no Nordeste brasileiro, 5 horas da manhã, a gente já sai para correr, para caminhar, fazer alguma atividade. O sol já está quente, como a gente costuma dizer aqui. E aí? O dia é quando escurece e quando amanhece? Como é que funciona? Antigamente, pessoal, tinha muita confusão com isso, viu? Alguns diziam que era considerado dia se tivesse a luz do sol, e era considerado noite quando não houvesse mais a luz do sol. E essa prática e essa forma de pensar deixava muita insegurança, principalmente na atividade policial. Porque muitas vezes o policial estava com a determinação judicial, chegava na casa e ficava na dúvida, entra ou não entra na casa para fazer a busca e apreensão, entra ou não entra para prender a pessoa que não está em flagrante, mas está com determinação judicial para realizar a sua prisão, como proceder nessas situações. Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal, olha aqui, ó, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que é considerado dia, pessoal. Presta atenção aqui, viu, que teve uma mudança legislativa recente e trouxe um pouquinho de confusão. Mas é considerado dia de 6 da manhã às 18 horas. De 18 horas às 6 horas da manhã, vai ser considerado, teoricamente, noite. Joia? Vai ser considerado noite. Mas por que eu digo que a gente tem que ter cuidado aqui? Porque houve uma mudança recente na legislação, na lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade vai dizer o quê? E é uma lei importante, viu, pessoal, para o futuro edital da gente. A lei de abuso de autoridade vai dizer o quê aqui em seu artigo 22? Cuidado com a lei de abuso de autoridade. Eu coloquei até em negrito aqui para vocês entenderem que é importante. E trouxe o artigo 22. O artigo 22 vai dizer aqui, ó, da lei de abuso de autoridade. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou a revelia da vontade do ocupante do imóvel alheio ou as suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial, ou fora das condições estabelecidas em lei. Aí o inciso terceiro, olha aqui para mim.
O inciso 3º da Lei de Abuso de Autoridade vai dizer o quê? Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar, cumprir na realidade, né? Mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas. Olha aqui, ó, olha a pegadinha que a lei trouxe. Após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, pessoal, antigamente, deixa eu cortar aqui para explicar direitinho vocês. Antigamente, que eu digo antes da Lei de Abuso de Autoridade, né? O Supremo Tribunal Federal já tinha pacificado, já tinha dito que considerado o dia de 6 da manhã a 6 da noite e considerado noite a partir das 18 até as 6. Isso é um fato tão claro que toda vez que a gente vê aquelas operações, né? 48ª Operação Lava Jato, que vai prender os políticos, geralmente ela fica, a Polícia Federal ou a polícia que está dando cumprimento às diligências, ficam na frente da residência, na frente do prédio, esperando das 6 horas para adentrar no domicílio. Mas a Lei de Abuso de Autoridade vai dizer que é considerado abuso de autoridade pela autoridade, no caso a autoridade policial, né? Se adentrar na casa do investigado, por exemplo, mesmo com determinação judicial, a partir das 21 horas. E aí, como é que a gente responde essa questão na prova? A gente responde da seguinte forma, pessoal. A gente responde assim, ó. Se a banca trouxer de acordo com a lei de abuso de autoridade, aí você responde, conceito de dia, posso fazer uma busca e apreensão até as 21 horas na casa da pessoa e posso adentrar a partir das 5 horas da manhã. Mas se a banca trouxer o seguinte enunciado, fulano de tal entrou na residência de ciclano com determinação judicial às 19 horas da noite, de acordo com a Constituição Federal ou de acordo com o entendimento dos tribunais, né, de acordo com o entendimento judicial da situação, como é que funciona? A gente vai entender, né, isso, que está valendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque inclusive é uma decisão pacificada. E isso não foi motivo ainda de chegar no Supremo Tribunal Federal. Essa lei ainda não chegou lá, mas provavelmente vai chegar lá no Supremo Tribunal Federal esse assunto. Tranquilo, pessoal? Dando continuidade aqui, ó, à questão da inviolabilidade domiciliar. Aí aqui eu já falei para vocês, né? Que a gente tem que fazer um balanceamento, né? Entre a posição do STF e qual é a posição do STF? 6 da manhã a 6 da noite é considerado dia. E a manifestação do Congresso Nacional. Veja que eu estou falando aqui, manifestação do Congresso Nacional. E a manifestação do Congresso Nacional. A manifestação do Congresso Nacional vai dizer o quê? É o que a Lei de Abuso de Autoridade diz, né, pessoal? Porque a gente sabe, como eu expliquei na última aula para vocês, que há uma divisão de poderes. Existe o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E quem é que faz leis no Brasil? É o poder legislativo. Quem é que julga com as leis? O poder judiciário. Nesse caso da inviolabilidade domiciliar, não tinha lei. Então o STF dizia dessa forma. Mas o Poder Legislativo, por meio do Congresso Nacional, se manifestou e vem dizer que é abuso de autoridade se a autoridade policial que está no cumprimento da sua diligência adentrar na residência a partir das 21 horas ou antes das 5 horas. Joia? Pessoal, por hoje é só. A aula da gente continua no próximo bloco e espero todos vocês. Boa sorte!